Ok, que bom que você está conosco esta tarde. Estamos aqui com o estudo bíblico O Resgate da Verdade, quando o mal vem de cima, é a nossa lição de número 5. A lição de hoje, quando o mal vem de cima, é o título da nossa lição de hoje. Muito interessante esse estudo que nós vamos dar continuidade agora, ok? Este homem que você está vendo aí na tela, ele é um ateu militante, ou seja, um defensor do ateísmo, chamado Richard Dawkins. E ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. Veja bem vocês, esse estudo que nós estamos fazendo, o Resgate da Verdade, é um estudo diferente, é um estudo que foi concebido primeiramente para universitários, se bem que todos podem entendê-lo, tá bom? Por isso que a gente fala de filosofia, de filósofos, de tudo, e da Bíblia. Claro, falamos da Bíblia. Então vejam bem o que este homem escreveu. Ele disse assim: o Deus do Velho Testamento, provavelmente o mais desagradável de todos os seres em toda a ficção. O ciúme e o orgulho do mesmo o leva a um mimado e imperdoável controle dos mais fracos, com evidente sede de sangue e desejo de limpeza racial. Um machista, homofóbico, infanticida, genocida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso e malevolente fanfarrão. Puxa vida, quanta coisa ruim, não é? Este homem falou aí sobre Deus. E por que ele diz isso? É uma tendência que nós temos hoje. É uma tendência de achar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento é um Deus rancoroso, mau, irado, e que o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Vejam vocês, influenciados pela agressividade e superficialidade do pensamento de Dawkins, muitos têm moldado sua imagem de Deus como a caricatura que ele descreve. Como já se era de esperar, o pesquisador de Oxford não descobriu a roda, ou seja, isso que ele está dizendo não é algo novo. Ao longo dos séculos da história do cristianismo, muitos outros indivíduos se levantaram contra, entre aspas, o sanguinário Deus do Antigo Testamento. Então, muitas pessoas se levantaram dizendo que esse Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Independente de quem quer que tenha levantado dúvidas sobre o caráter de Yahvé, que é o nome de Deus aí no Antigo Testamento, precisamos ser honestos o bastante em reconhecer que algumas passagens das Escrituras hebraicas, o Antigo Testamento, são aparentemente o oposto da famosa declaração do apóstolo João que diz: Deus é amor. Isso está em 1 João 4,8. Então, o que nós estamos vendo aqui é que, aparentemente, em alguns momentos, realmente, algumas passagens bíblicas, alguns textos do Antigo Testamento parecem revelar um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. A que se deve isso? Como nós podemos compreender isso? Em primeiro lugar, eu quero convidar você a buscar algumas respostas para textos do Antigo Testamento que ordenavam genocídios e serviram de base para a escravidão em Israel. Será que o Antigo Testamento é isso mesmo que se diz? Mostra somente um Deus cruel, vingativo? Para vocês terem uma ideia, tem muitas pessoas, aliás, existe uma tendência evangélica quase generalizada de que o Antigo Testamento já passou, de que ele não vale mais, de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado. E o ruim disso é que as pessoas, às vezes, elas recortam a Bíblia e elas ficam somente com aquilo que agrada a elas. Tá bom? Mas isso não pode ser assim. Então vamos ver algumas coisas interessantes aqui da Bíblia do Antigo Testamento. Duas palavras parecidas com significados diferentes: descrição e prescrição. Quando o leitor do texto bíblico, qualquer leitor do texto bíblico deve sempre se lembrar de que o simples fato de o autor registrar determinada situação não significa que ele a aprove ou desaprove.
Esse é um erro comum cometido por cristãos e não cristãos. Por exemplo, se a Bíblia está falando de uma coisa e se aquilo está contrário à ética do cristianismo e às vezes até à própria ética da sociedade, não quer dizer que a Bíblia está dizendo que nós devamos proceder de igual maneira. Por exemplo, vejam bem vocês, o Antigo Testamento narra o suicídio de Saul, mas não ordena que o imitemos. O mesmo pode ser dito a respeito das histórias de adultério, incesto, assassinato e poligamia. Existe tudo isso na Bíblia? Sim, só que a Bíblia está descrevendo essas situações. Uma das diferenças da Bíblia para os livros antigos, principalmente os livros reais, era que os livros antigos narravam somente as coisas boas dos seus heróis. Eles não narravam os erros destes heróis. A Bíblia não. A Bíblia ela narra a realidade como ela é. Mas ao narrar um fato negativo, a Bíblia necessariamente não está querendo dizer que você deva agir daquela maneira. Então, histórias de adultério, de incesto, de assassinato, de poligamia estão descritas na Bíblia, mas não são prescrições para nós. A história da Bíblia é a história do pecado e de como Deus trata com o pecado. É por isso que essas histórias estão na Bíblia, mas não para que nós tomemos elas como exemplos positivos para a nossa vida. Descrever um evento não significa aprová-lo ou prescrevê-lo. Portanto, lembre-se de que, conforme comparou Rodney Stark, esperar aprender alguma coisa sobre importantes problemas teológicos através de Richard Dawkins, que nós citamos há pouco, ou Daniel Dennett, que é outro ateu, é como aprender sobre história medieval através de alguém que apenas leu Robin Hood. Então, você pode ver que esses nomes que nós acabamos de citar aqui, desses ateus, eles não são referências para a nossa compreensão da Bíblia. Vejam bem, um fato, um ponto fundamental e muitas vezes ignorado, na maioria das vezes, consiste em reconhecer o ambiente em que o Antigo Testamento foi escrito. Isso é básico em qualquer estudo que envolva um fato histórico, tá bom? Neo-ateus como Christoph Hitchens e Sam Harris ignoram por completo a cultura do Antigo Oriente Médio do segundo e primeiro milênios antes de Cristo e comparam as páginas sagradas com a sociedade pós-iluministas. Vejam bem vocês, 4.000 anos de história causa muita diferença. A Bíblia, lógico, ela foi escrita dentro de uma cultura, ela não está presa a essa cultura, mas muito do que está na Bíblia está de acordo com o conhecimento, a crença e os costumes daquela época. Lógico que a Bíblia transcende a isso, está acima disso. Entre os dois grupos transcorreram aproximadamente 4.000 anos. Isso deve nos alertar contra o perigo de comparar as leis do Antigo Testamento com nossas leis atuais, ignorando o contexto de cada uma delas. Mesmo assim, nós podemos ver na Bíblia de 4.000 anos atrás alguns exemplos muito interessantes. Se por um lado nós temos exemplos negativos, por outro nós temos exemplos fartamente positivos. Vejam bem, o caso da escravidão. Em lugar de a compararmos com os registros de escravidão do Brasil no período colonial, vamos compará-la com leis que regulamentavam essa instituição no Antigo Oriente Médio, nos tempos bíblicos. Quando foi dado as orientações de Deus para Moisés, para a nação de Israel que estava nascendo, algumas coisas são muito interessantes e completamente diferentes para o lado positivo daquilo que nós estamos vendo agora. Na lei mosaica, por exemplo, sequestrar alguém para ser vendido como escravo era um crime punido com pena de morte. Um escravo hebreu deveria trabalhar apenas 6 anos para pagar sua dívida, sendo liberto no 7º ano sem pagar nada. Aí tá, veja você que coisa interessante. A escravidão do Brasil colonial. Vamos tomar como exemplo só o nosso país. Como era que era? A pessoa era escrava a vida toda. Está aqui um fato positivo da Bíblia do Antigo Testamento. Um escravo lá em Israel, ele trabalhava
6 anos, ok? Além disso, ele deveria receber do seu proprietário alguns animais e alimentos para começar a vida novamente. No 7º ano, ele recebia a sua alforria, ele recebia a sua libertação. Durante seu período de serviço, o escravo teria um dia de folga semanal, o sábado, coisa que não aconteceu de forma nenhuma na escravidão moderna. Então, nós vemos aqui alguns pontos positivos, pegando esses fatos bíblicos de 4.000 anos atrás e comparando com o tempo mais recente da escravidão no Brasil, nós podemos ver a parte positiva da Bíblia. Você notou alguma diferença entre a escravidão bíblica e aquela praticada em nosso país há alguns anos atrás? A diferença também é gritante quando comparamos passagens bíblicas com o famoso Código de Hammurabi, que foi um rei da Babilônia no século XVIII a.C. Essas eram leis também muito cruéis. Se algum escravo fugisse, ele deveria ser morto, enquanto que, segundo as orientações da Bíblia no Antigo Testamento, em Israel, esse escravo deveria ser protegido. Proteger um escravo fugitivo na Babilônia era uma grande ofensa, também punida com a morte, como evidencia nas leis do Código de Hammurabi, está aí o número das leis. Então vejam vocês, a Bíblia ela mostra uma visão positiva, Deus valorizando o ser humano. Alguém pode questionar o motivo pelo qual Deus não aboliu a escravidão entre os israelitas. Então você pode perguntar, então por que Deus não aboliu a escravidão? Nós precisamos lembrar que eles estavam inseridos num ambiente histórico, impregnado desta prática. Mesmo que Deus a abolisse, isso não mudaria a forma como eles pensavam. Então, em vez de Deus abolir a escravidão, que se Deus tivesse colocado uma lei para abolir a escravidão, provavelmente as pessoas não teriam feito isso. Então, Deus colocou leis para regulamentar isso, para preservar as pessoas, para preservar o ser humano. Imagine o árduo processo cultural para tornar a Arábia Saudita em uma democracia. Assim como outros países hoje, não é, no mundo que você conhece, que nós acompanhamos aí através dos noticiários, países que são extremamente fechados. É possível tornar esses países uma democracia? Talvez sim, mas realmente não vai ser muito fácil, vai ser muito difícil. Sem dúvida, a legislação israelita oferecia tratamento muito mais humano aos escravos do que no nosso tempo aí mais recente de escravidão nas Américas. E quanto aos genocídios registrados nas páginas do Antigo Testamento? Quando esse é o assunto, precisamos fazer também algumas considerações. Só lembrando que genocídio é o assassinato em massa. E na Bíblia, no Antigo Testamento, nós encontramos Deus dizendo ao povo de Israel, vai e destrói nação tal, e não deixa ninguém, mata todo mundo, os animais, as crianças de colo, não é? E nós precisamos entender por que Deus deu estas ordens. Algumas razões. Os povos de Canaã, a Bíblia lista ali 7 povos, não é? Eles eram conhecidos por cultos macabros. Entre eles estava o que envolvia os sacrifícios de crianças. Então, os cananeus, eles tinham um deus chamado Moloque, e esse deus era um deus com D minúsculo, não é? Era colocado ali uma imagem, e essa imagem, na barriga desse deus havia uma bacia, e embaixo dessa bacia havia ali uma fogueira, eles ateavam fogo, e quando essa bacia estava em chamas, eles jogavam as crianças ali dentro, imaginando que estavam agradando o seu Deus. Então, algumas razões, os povos de Canaã tinham esse culto, né, de sacrifícios humanos. Outra coisa interessante, outra razão, ao contrário do que alguém possa pensar, Deus foi paciente com esses povos, dando-lhes mais de 400 anos para abandonarem essas práticas perversas. Está aí em Gênesis 15, 16, quando Deus fala a Abraão. Então, vejam bem, quando Deus manda fazer alguma coisa, ele está coberto de razão. A destruição em massa desses povos idólatras e imorais pode ser comparada a um membro que precisa ser amputado antes de comprometer todo o corpo. Não é à toa que Deus estabeleceu sérias leis para aqueles que queimassem seus filhos a Moloque, está aí no livro de Levíticos, capítulo 20, verso 1 a 3. As leis que Deus instituiu para que o povo de Israel não fosse igual às nações que os cercavam ali, são leis bem duras, não é?
para que Israel não se tornasse como as nações ali ao seu redor. Um terceiro e último ponto deve ser apresentado em Deuteronômio 20:10. É dito que antes de qualquer batalha, a paz deveria ser oferecida à nação inimiga. Então, você pode ver que Deus não pediu simplesmente que as pessoas fossem lá e destruíssem aqueles povos, aquelas nações, tá bom? Mas eles deveriam, antes de guerrear contra aquela nação, eles deveriam oferecer a paz. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta nesse texto, Deuteronômio 20:10 diz assim: quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-á a paz. Então, nós podemos ver que os tempos eram diferentes. Mesmo assim, Deus colocou leis regulamentando, restringindo algumas práticas. Imagine você o século XX, e terminou há pouco tempo. Uma rápida comparação dessa passagem com o que foi visto no século XX, o mais sangrento da história da humanidade, revelará quão injusto é comparar Deus com Pol Pot, do Camboja, Stanley, da ex-União Soviética, Mao Tse-tung, da China, e outros líderes cujas mãos estiveram encharcadas de sangue. São pessoas que viveram aí, foram contemporâneas nossas. Alguns de nós que estamos ouvindo neste momento, já tínhamos nascido quando estas pessoas aí dominaram o mundo e mancharam o mundo de sangue. E eles não tiveram qualquer piedade. Não é por acaso que a palavra genocídio tenha sido inventada somente no século XX pelo polonês Rafael Lemkin. Então está aí, genocídio, uma palavra que foi inventada no século XX. E se você compara as batalhas do século XX com as batalhas dos tempos bíblicos, foram muito mais cruéis, mataram muito mais pessoas, ok? E realmente é bastante diferente. Antes de enviar seus juízos mais severos, Deus sempre ofereceu oportunidade para seus filhos mudarem o coração. E agora eu falo a você, meu amigo que está me ouvindo, que tem estudado a Bíblia conosco. Deus, ele sempre nos dá oportunidades. Ele nos chama, ele nos busca, ele nos procura. Alguém disse certa vez, e existe um pouco de verdade nisso, que Deus, ele chama pelo amor e pela dor. Não que ele envie a dor para você, mas às vezes existem pessoas que só reconhecem a Deus quando estão doentes em uma cama de hospital, quando estão inválidas, quando já não têm mais saúde. Deus, ele nos dá repetidas oportunidades para que possamos realmente nos aproximar dele. Então, aqui no estudo de hoje nós vemos isso. Em alguns momentos, realmente, Deus proferiu juízos contra nações, pediu que essas nações fossem exterminadas. Mas antes disso, ele enviou mensagem de paz, ele enviou mensagens de transformação do coração dessas pessoas, e essas pessoas, infelizmente, não atentaram para isso. Vejam bem, no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele mesmo disse que ele julgará o mundo um dia. E nós sabemos que, realmente, o pecado e o mal vai ter um fim. E lá no livro de Apocalipse diz que Satanás e seus anjos serão queimados. O Deus de amor um dia vai destruir o mal, o pecado e todos os que se apegaram a este mal e a este pecado. A grande tendência do mundo evangélico hoje é falar só de amor, de graça e de aceitação. Esta é uma mensagem verdadeira, mas é uma mensagem incompleta. O Deus de amor também é o Deus de juízo. E, na nossa experiência, isso pode ser duas coisas diferentes, mas na experiência de Deus, não. Deus é perfeito amor e Deus é perfeito juízo. Não são duas coisas opostas no caráter de Deus. Destruir o pecado e o mal vai ser um ato de amor de Deus. Por isso, nós precisamos estar atentos a isso. Vamos às nossas perguntinhas de hoje. O que Gênesis 18, 20 a 33
diz sobre o caráter de Deus. Eu não vou ler todo o texto, porque o texto aqui é um pouco longo, mas eu posso resumir. A Bíblia aqui está falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E antes de Deus destruir a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo, eles apareceram a Abraão. E Abraão perguntou, Senhor, você vai destruir a cidade? Vou, Abraão. E se tiver ali 50 justos, 50 pessoas que temem o teu nome, você vai destruir? Deus disse, não. Se tivesse 50, eu não destruiria. E então Abraão pergunta, e se houver 40? Eu disse, se houvesse 40, eu não destruiria. E se houver 30? Também não destruiria. Se houver 20, também não. E ele foi até a contagem de 10. E Deus disse, olha, se tivesse 10 justos ali, eu não destruiria a cidade. Na verdade, os únicos que temiam o nome de Deus que estava ali em Sodoma e Gomorra era Ló e a sua família, e Deus destruiu a cidade, mas retirou Ló e a sua família ali de Sodoma e Gomorra. Então, nós podemos entender que o Antigo Testamento também revela um Deus de amor. Tá bom? Precisamos entender isso. Olha a segunda pergunta aí. Que tipo de sentimentos Deus tem diante do mal? Será que Deus é esse Deus vingativo? O texto aí que está na tela é o texto referente ao dilúvio. Gênesis 6, o verso 5 e o verso 8 diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da terra, da face da terra, o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Então, o que nós podemos ver é o seguinte, sempre que Deus pronuncia e executa um juízo sobre um determinado lugar, ele dá oportunidade às pessoas que ali moram. E Deus salvou de novo agora Noé e a sua família que temiam o nome de Deus. Destruiu o mundo através do dilúvio, mas salvou Noé e sua família. Ok? Qual deve ser, então, o papel do ser humano no juízo de Deus? Nós vamos ver mais esse texto, Jeremias 18, 7 a 10. Olha o que diz aqui a Bíblia. Jeremias 18, 7 a 10, a Bíblia nos diz assim, Jeremias 18, o verso 7, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Então está aqui um texto muito interessante sobre Deus. Nós temos um grande exemplo no Antigo Testamento, que foi a cidade de Nínive. Deus mandou Jonas pregar na cidade de Nínive. Nós conhecemos essa história desde criança. Jonas não quis pregar em Nínive, porque a cidade de Nínive, capital da Síria, os moradores eram maus, violentos. Um rei da Síria chamado Assurbaníbal, ele, depois das suas batalhas, degolava todos os seus prisioneiros e fazia pirâmides com cabeças humanas nas praças principais da cidade. Tá bom? E Jonas foi ali pregar o juízo de Deus. E o que foi que aconteceu com a cidade de Nínive? A cidade de Nínive voltou atrás, se converteu e aceitou a Deus, e por isso não foi destruída. Então, quando você ouvir alguém dizendo o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, não creia nisso. Quando você ouvir alguém dizer o Antigo Testamento não está mais valendo, cuidado. Nós não podemos simplesmente fazer isso, e recortar partes que nós gostamos e partes que nós não gostamos. Não é assim, ok? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia é a história de como Deus trata com o problema do pecado. Toda a Bíblia é uma luz para mostrar ao ser humano o caminho que ele deve seguir. Esse caminho é Jesus Cristo, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu gostaria que você lembrasse disso. O nosso Deus
O Deus bíblico é um Deus de amor, mas é também um Deus de justiça. É um Deus que cura, mas é um Deus que também um dia vai extirpar, vai eliminar o pecado e o mal, assim como um cirurgião precisa fazer um corte, né, no local onde está ali infectado, para poder tirar isso. Sabe, Deus dá a você e a mim a oportunidade de conhecê-lo. Deus dá a você e a mim a oportunidade de mudar a nossa vida. Deus dá a você e a mim a sua palavra, que é a Bíblia, para nos orientar na nossa jornada aqui na Terra. Parabéns a você por estar fazendo este estudo. Deus continue nos abençoando de uma maneira muito especial. E a cada dia vamos nos aprofundar. Na próxima semana nós vamos ter aí o tema de número 6. O tema de número 6 é creio, logo penso. Interessante, né? Creio, logo penso. Este será o tema do nosso próximo estudo. Mais uma vez, eu quero orar, quero entregar você de novo nas mãos de Deus nesta tarde, pedindo que Ele oriente a sua vida cada dia. Mas para isso também nós precisamos aceitar aquilo que Deus deseja para nós. Vamos orar? Pai querido, teus filhos e filhas que estiveram conosco esta tarde, que aqui estão ouvindo a tua palavra. A própria Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Que a cada dia esses estudos alcancem nossa mente e nosso coração. Nos ajude a compreender em profundidade, Senhor Deus, a tua graça, mas também a tua justiça, o teu amor, a tua misericórdia, mas também, Senhor Deus, o teu desejo de um dia eliminar o pecado e o mal deste mundo. Torna o nosso coração sensível a ti e aos teus apelos. Abençoe cada um de nós, te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Eu estou com esse lenço hoje, né, com essa camisa aqui. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores, que é uma organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia para juvenis de 10 a 15 anos e funciona na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Clube de Desbravadores é algo muito bom para desenvolver físico, mental e espiritual as crianças. Tenho acompanhado e feito parte do Clube de Desbravadores ao longo aí de pelo menos 3 décadas. E hoje, como Dia do Desbravador, nós estamos usando esse lenço em homenagem a esse grupo maravilhoso. Um grande abraço, Deus abençoe e continue dirigindo sua vida.